Bom dia. Queria agradecer ao Felipe pelo convite, cumprimentar nosso coordenador aqui do debate, implacável no tempo, os nossos debatedores, os prefeitos aqui, os secretários de educação. Eu acho, primeiro, que é tão interessante pessoas se reunirem para discutirem conceitos, né? E é tão interessante, às vezes, até que esses conceitos sejam divergentes, para a gente formar um pouco a nossa opinião conceitual sobre a educação. Eu acho que a primeira coisa fundamental para um gestor público é ter um conceito. Mesmo que a gente não consiga atingir todas as metas que a gente imagina que possa atingir, se a gente não tiver o conceito claro do que é educação e do que melhora a educação, a gente vai dar tiro para todos os lados, porque há novidades educacionais que surgem de todos os lados. E as pessoas têm fórmulas mágicas para resolver as questões educacionais. Então é simples alguém chegar, né, e oferecer algum produto, alguma ideia, ou alguma visão de que isso vai resolver o problema educacional do município. Eu acho que a primeira coisa é o prefeito ter claramente assim, o conceito que ele tem de formação de professores e da importância que ele dá ao professor. É muito interessante esse estudo apresentado de várias redes mundiais. Eu queria até acrescentar algumas questões desse estudo no que tange a formação de professores. Por exemplo, o Japão, que foi bem colocado aqui, 100% dos professores têm formação continuada, todo mundo. E nos 12 primeiros anos desse professor, essa formação é direcionada, ele nem escolhe aquilo que ele vai fazer. A Inglaterra está chegando aos 100%, a Finlândia está chegando aos 100%. O Brasil tem 8% de formação continuada de professores. 8% dos seus professores, segundo o INEP, fazem algum tipo de formação continuada. Então a gente tem 92% dos professores sem formação continuada. É interessante que, é claro que e as colocações são absolutamente corretas, né? Não melhora a educação a não ser pelo professor. Embora o aluno, eu concordo com o Gustavo, ele seja o centro do processo educativo, a escola existe por causa do aluno, você só melhora a escola pelo professor. Não tem como melhorar a escola a não ser pelo professor. O professor é a base desse processo, é a relação humana, é essa interação. E aí é uma coisa prática, da minha modesta experiência como secretário, como professor, continuo professor em 2 universidades, né? O professor, quando ele fecha a porta, ele dá a aula que ele quer. Então, ou eu convenço o professor dessas propostas que eu quero alimentar e implementar na minha cidade, ou não vai dar certo. Porque ele vai fazer o contrário disso. Ele não acredita nesse processo. Eu fui de uma linha na educação de São Paulo que achava que brigar com o sindicato não resolvia. E não briguei com o sindicato, quer dizer, a gente teve uma relação educada, em alguns momentos a gente divergia, mas foram 5 anos sem nenhuma greve, em que a gente conseguiu evoluir em muitos índices de educação de São Paulo. A evasão escolar da 1ª a 4ª série caiu de 2% para 0,4%, né? Isso é um dado significativo. A criança parou de abandonar a escola da 5ª a 8ª série de 7% para 2,5%. E no ensino médio, que é o elemento mais complicado, porque há fatores sociais aí, né? A gente abaixou de 14% para 7%. Então, assim, houve uma redução da evasão escolar, uma redução significativa na violência escolar, com um programa que abriu as escolas em final de semana, para trazer o pai e a mãe a discutir junto o que é um processo educativo. Um outro dado interessante, a gente passou, na educação de jovens e adultos, né, de pessoas que voltaram para a escola, de 40 mil jovens e adultos que buscavam esses cursos, para 700 mil, isso em 2 anos, 3 anos, só em abrir as escolas e as pessoas começarem a fazer parte do processo educativo, isso foi melhorando. Qual é o problema da gente colocar toda a culpa no professor? Na verdade, o que acontece é o seguinte, se a gente olhar o cenário da educação brasileira, das nossas cidades, né, São Caetano, é lindo esse trabalho, aliás, eu acho interessante, porque ele dá certo, porque ele é continuado. Mas eu estava dizendo para ela que eu me lembro do prefeito de São Caetano, né, o Tortorello, quando eu era secretário, ele ligava e falava assim, do que você precisa? Você quer que eu cubra as quadras das escolas estaduais? Você quer que eu construa teatro nas escolas estaduais? Não tinham onde colocar dinheiro, né? E por causa da vinculação, é ótimo se a gente tivesse todas as cidades com esse orçamento, seria mais tranquilo, mas o conceito está correto. A gente imaginar assim, o que melhora nessa relação com o professor, né? Eu tenho insistido muito, assim, pelas viagens que eu tenho feito em relação com prefeitos e tal, que o prefeito e o secretário, eles têm que dar o exemplo do que significa a importância do professor e da educação. É isso que a gente viu aqui na publicidade apresentada. O professor tem que se sentir valorizado. Ele melhora quando ele começa a se sentir valorizado. Quando eu digo que não é para brigar com o sindicato, não é no sentido de que a gente vai abrir mão da qualidade por causa do corporativismo. Não é isso. Mas é um diálogo correto. É o professor que visita as escolas, né?
O prefeito que visita as escolas, a visita dele à escola, o fato dele estar próximo da sua rede, já começa, primeiro que ele aprende muito mais, ele começa a perceber os problemas que acontecem nessa sala de aula. A Unicef diz que 40% das crianças que não aprendem por problemas de saúde, não por problemas cognitivos. A criança não enxerga e ninguém percebe que ela não enxerga. Nem o pai, nem a mãe, nem o professor, nem ela, porque tem vergonha de dizer que não enxerga. A criança não ouve. A criança tem distúrbios de aprendizagem pelo histórico familiar que ela tem. Eu fico às vezes um pouco incomodado quando a crítica é muito contundente ao professor, porque é difícil você entrar numa sala de aula, encontrar alunos absolutamente heterogêneos, com formações completamente diferentes, com perfis psicológicos diferentes, com habilidades cognitivas e emocionais completamente distintas, e você tem uma pessoa ali sem muitos recursos, sem formação, para enfrentar aquela realidade de crianças que apanham em casa, de crianças que são violentadas. Quer dizer, há outros problemas, além do problema cognitivo, nesse elemento interrelacional com o aluno. E há uma outra questão importante também, que é o perfil novo do aluno. E as nossas faculdades de pedagogia não preparam os professores para esse novo perfil de aluno. Um estudo feito na Espanha, pela Complutense, que é bem parecido com o estudo que Harvard fez também, sobre déficit de atenção. O tempo que uma criança consegue ficar atenta numa sala de aula. E a conclusão vai de 8 a 11 minutos, criança até adolescente. Então você imagina o seguinte, a cada 10 minutos uma criança apaga. Ela deixa de prestar atenção, ela volta de novo, ela não vai aprender. Por que ela não vai aprender? Porque a arquitetura da sala de aula impede esse processo de aprendizagem. Daí que a Espanha começou a desenvolver um trabalho de estações em sala de aula. Então você não tem mais as carteiras, mas você tem estações. E é simples, não é caro isso. Uma estação são alguns livros com almofadas, a outra estação, dependendo da idade, mas são brinquedos, a outra são 2 computadores só, porque no começo eles não tinham condições de comprar computador para todo mundo, a outra, mesas assim que as crianças se dividem. E o professor consegue trabalhar com as crianças de forma diferenciada, desenvolvendo uma coisa básica no processo educativo, que é curiosidade, para que esse déficit não aconteça, para que não apague. Como o professor muda muito, a gente chama isso em semiótica de digressão textual, você tem uma digressão, a criança ela restabelece essa relação de aprendizagem. Vocês vão ver uma apresentação do Instituto Sangari, por exemplo, tem uma excelência imensa na área de ciências e que trabalha fundamentalmente com curiosidade, o despertar da curiosidade dessas crianças com novas formas de aprendizagem. Agora, o professor sabe fazer isso, a maior parte não sabe. 8% tem informação, como é que ele vai saber? Então, ao invés de nós colocarmos a culpa no professor, é importante que o município analise um pouco que tipo de formação continuada é possível de ser desenvolvido com esses profissionais e que tipo de aporte pode ser feito na escola para que essa família também assuma a sua responsabilidade junto com a formação dessa criança que vai para a escola. A gente criou programas em São Paulo que algumas pessoas achavam que era bobagem no começo, né? Fala, isso é perfumaria, né? Coral em escola, banda de música na escola, programas de esporte nas escolas, né? Voltamos com o ensino de arte e educação física, uma coisa que os gregos diziam que era essencial dentro desse processo, né? Isso que fez cair a violência dentro da escola. Parece que um coral é uma coisa... E olha, é tudo barato. Na verdade, sim, não é uma questão de recurso. Isso foi muito bem colocado aqui. Claro que mais dinheiro ajuda a desenvolver programas educacionais. Mas quando você não tem dinheiro, é com aquilo que é possível. E eu tenho absoluta convicção que quando um prefeito e um secretário de educação, eles são honestos com seus professores, e eles explicam isso que foi colocado aqui, olha, existe uma lei de responsabilidade fiscal e não dá para aumentar o salário por esse motivo. Mas dá para criar um programa desta forma assim. Essa transparência, é isso que muda o perfil educacional. Se a gente está falando de educação, nós como gestores públicos, a gente tem que começar sendo educado. E se eu não tenho essa relação educada com o grupo de professores que trabalham na minha cidade, e no município é muito mais fácil que no estado. O estado a gente tinha uma relação de 5 milhões, e tinha algumas cidades que a gente olhava assim e ficava feliz de ver o resultado que nós tínhamos por essas parcerias que eram desenvolvidas com o Estado e município e pelo resultado que essas escolas davam. A gente conseguiu melhorar em todos os índices de avaliação no Brasil nesse período, no Enem, no IDEB, o Saresp era medido de uma outra forma, né? Mas o conceito da melhoria da avaliação também não tem que ser uma coisa desesperadora do prefeito e achar que se não subiu aquele pontinho é uma catástrofe a sua educação. Pessoa, aluno não é máquina.
há pouco tempo eu fui procurado por um grupo de empresários americanos que querem investir em educação para uma faixa etária específica, e eles tinham um estudo muito interessante, assim, de um grupo que não queria ficar na escola pública, que não tinha dinheiro para pagar escolas particulares de linha, assim, de ponta. Então, eles fizeram estavam fazendo uma proposta para mim, eu vendo aqueles estudos, tudo assim, quantas escolas seriam, quais seriam os métodos e tal. E o que você acha disso, né? Eu falei, olha, se fosse hambúrguer, daria certo. Mas educação não é assim. Não é você ter um método dessa forma, colocar dessa forma e o resultado é desse jeito. O processo educativo ele é absolutamente heterogêneo. E se a gente não conseguir valorizar o professor, ele não vai se sentir participante desse processo de melhoria de qualidade. Eu digo que a gente precisa valorizar o professor em 3 lugares, na cabeça, no coração e no bolso, né? A cabeça é isso, é formação continuada. Formação que vai desde grandes temas a problemas específicos. A formação do que os gregos chamavam de paideia também é importante, né? Você ajudar um professor a ler mais livros, a ver mais filmes, aí cidades em que tem peças de teatro, você está ajudando a ter uma formação maior. E aí a formação específica, na matéria que ele trabalha, nas habilidades que ele tem que desenvolver. Coração é isso, é o prefeito que vai à escola, que dá uma aula, que se encontra com os alunos, que se reúne com os professores, que valoriza. O professor sente que ele é importante dentro daquele processo educativo. E o terceiro é o bolso. E o bolso é uma questão salarial e uma questão de outros benefícios que possam ser criados. A gente criou programas em São Paulo que não custavam muito, até porque não tinham tantos professores com condições de fazer isso. Mas todo professor do Estado que queria fazer mestrado, podia fazer mestrado, por exemplo. O custo disso é muito pequeno, né? Dentro da folha de pagamento, mesmo para o município, isso não é tão significativo. E parcerias que são desenvolvidas para que essa formação tenha uma efetividade na relação com os seus professores. Eu acho que tudo aquilo que é construído é melhor. Até um programa de formação de professores, eu acho que ele deveria ser construído com os professores. Um programa de mudança de currículo deveria ser construído com os professores. Terezinha se lembra que quando era secretária eu quis voltar com filosofia, ensino de arte, tudo que o outro estava fazendo e começa tudo de novo. Aí a pessoa que chega, o secretário, fala assim, não, agora a gente vai revolucionar a educação, ou o prefeito, a gente vai revolucionar. Aí o professor fica, de novo, vai revolucionar de novo, vem uma outra coisa. Então a gente tem que olhar pelo lado do professor também, né? A angústia que ele tem, que parou tudo aquilo. Eu dou palestras em muitos lugares e vejo projetos lindos de educação acontecendo. Às vezes eu chego ao mesmo prefeito, eu vou falar do projeto de alfabetização por música que tinha. Aí você não toca nesse assunto. É que a secretária está revendo o projeto. Eu falo, mas revendo o quê? Está 10 anos esse projeto dando certo aqui, né? Esse conceito errôneo da política, como se ela fosse alguma coisa personalista, minha, né? Eu acho que o conceito de que o professor é essencial, e junto com esse conceito, a gente viu aqui, estava acompanhando algumas colocações de Sorocaba, algumas dessas experiências, mas olha, nesses países todos citados aqui, praticamente todos têm escola de tempo integral. O que eu acho, assim, em termos de educação do Brasil, é que se a gente olhasse o que acontece no mundo e não quisesse reinventar a roda, a gente faria aquilo que é certo. O mundo não está investindo em grandes escolas, não é uma preocupação de construção, de gastar muito com isso e tal. É tudo pessoa, é gente, é efetividade disso. A mudança curricular, ela trabalha com elementos mais práticos. O Chile está com uma experiência de educação agrícola muito interessante, mesmo para alunos que não tem nada a ver com o campo. Mas essa experiência do aluno com a terra, exatamente por causa do déficit de atenção. Você tem que buscar outras alternativas para mesclar conhecimentos teóricos com conhecimentos práticos e ajudar o professor a se preparar para isso. Eu acredito profundamente, né, que a gente constrói políticas públicas quando a gente respeita as pessoas. E para concluir aqui, eu daria assim, algumas sugestões básicas para os senhores prefeitos e secretários de educação. A primeira delas é esse conceito de valorizar o professor a partir da construção de uma política de educação em que o professor esteja envolvido nela. Então, assim, como é que a gente vai buscar uma formação de professores no município? Quando os professores puderem votar, discutir, realizar assembleias conjuntas, estou dizendo uma assembleia com o sindicato, é chamar o professor para isso, né? Eu visitava o estado inteiro para estar mais próximo do professor. Constrói-se uma política de formação continuada para esses professores. Isso é um ponto essencial, né? O segundo é ir construindo uma política de escola de tempo integral. A gente não vai melhorar a educação a não ser com escola de tempo integral. Não tem outra alternativa. Não tem ninguém de classe média, classe alta, que estude em escola que não seja de tempo integral ou que não faça educação integral.
Ele pode estudar 4 ou 5 horas, mas ele faz inglês, faz espanhol, pratica esporte, ele lê em casa, tem biblioteca em casa, tem computador em casa. Então a criança ou adolescente da classe média alta estuda o dia inteiro. A criança carente não. Acho que não tem que ser uma demagogia. Às vezes o prefeito pensa assim, poxa, mas na minha cidade eu nem resolvi o problema de falta de vagas ainda. Mas é um caminho para isso, é um passo. A gente vai aumentar em 1 ano, depois, em 1 hora, depois em 2 horas, depois em 3 horas. Partir para esse conceito da escola de tempo integral. A terceira questão, o currículo tem que ser mais palatável. A gente tem que construir um currículo junto com professores e pais e alunos, né, mostrando que, na verdade, essa decoreba, que é uma parte do processo cognitivo, a memorização, ela é menos importante do que as habilidades. E trabalhar com esse currículo, como é que se trabalha com o currículo? Quando não tem dinheiro, por exemplo. Hora da leitura, não custa muito dinheiro, não custa quase nada. Você tem voluntários para fazer isso. Avós que podem fazer essa escola. Em cidades menores, a gente tem que contar com essa participação maior da comunidade. E aí vem a última sugestão. Tem que trazer família para a escola. Se pai e mãe não se integrarem no processo educativo, a escola não melhora. E tem mais. Se a gente quer que o professor melhore, os melhores fiscais são os pais. O pai e a mãe indo muito à escola, o professor fica constrangido, aquele que falta muito, começa a faltar menos. O diretor percebe mais essa família que cobra resultados. Ela está presente na escola. Mas a gente tem que criar mecanismos para que a família possa chegar perto da escola e ser recebida pela escola. Enfim, são alguns olhares. Conheço muitos dos prefeitos que estão aqui, alguns com larga experiência, né? Eu acho que o fato de nós nos reunirmos aqui, né, para ouvir pessoas e visões diferentes, já mostra uma coisa que é fundamental para um gestor público, é acreditar que a gente pode fazer a diferença, né? A gente pode deixar marcas de qualidade, de excelência no lugar em que a gente está. E a educação, ela virou, graças a Deus, hoje, assim, a grande discussão mundial, né? Ou você melhora a educação, ou você não melhora nada. Tudo vem a partir de uma política educacional que seja eficiente, né? E que bom que essas pessoas que estão aqui têm o poder nas mãos para fazer isso. Obrigado pela atenção.